Quando a ciência não acha a resposta, a cura espiritual pode ser o caminho. Hoje, no programa Motivação e Inovação, vamos falar sobre a cura espiritual com Sirlene Alves. Tudo bem, Sirlene? Tudo ótimo, tudo Seja bonito. bem-vinda ao programa. Obrigada. Muito bom te ter de novo aqui no programa, né? É uma alegria sempre estar aqui com você, Mário. bom. Realmente essa energia desse programa é maravilhosa. Bom, obrigado. Obrigada. Sirlene, eu acabei de falar uma coisa assim que é muito interessante. Quando a ciência não acha, os médicos não acham uma cura para uma doença, a cura espiritual pode ser o caminho? Pode ser o caminho. E a gente tem constatado isso em consultório, Mário, que realmente existe muito mais além dessa doença do que está sendo visto, né? E eu lembro que tinha um livro do Paulo Coelho, que era O Alquimista, ele falava sobre os sinais. Esse livro, assim, me despertou para essa questão dos sinais. Se a gente interpretar os sinais que vão aparecendo na nossa vida, as doenças nunca vão nos pegar de surpresa. É mesmo? Nunca vão nos pegar de surpresa. Então, assim, a cada momento da nossa vida é sinalizado alguma coisa para nós. Só que a gente não percebe. Vai vivendo na normose, né? No automático, no automático. E, inclusive, dizem assim os espiritualistas, né? E parece que tem uma passagem de Chico Xavier que ele fala assim, ó, que, na verdade, só os animais podem viver no automático, nós não. É verdade. Mas o que acontece conosco? As coisas vão passando, a vida vai passando e a gente não percebe. Isso. E a dor aparece, de todas as formas, emocional, física, mental e espiritual. Primeiro aparece no espírito e depois vai indo para os outros corpos até resultar no físico. Quando a coisa chegou no físico, é porque os danos, os estragos estão muito profundos, muito grandes. Aí o pensamento negativo, por exemplo, quem pensa, vai acontecer coisas ruins comigo, tal, só pensa coisas negativas. Isso pode atrair, Sirlene? Pode e atrai, né? Atrai, né? Tem um especialista que escreveu Metafísica da Saúde, chama Val Capelli, que é muito engraçado, uma pessoa muito interessante, que ele fala assim, até ele brinca, ele diz assim, toda vez que você fala negativo e se queixa, digo assim, o queixoso e tal, ele está fazendo uma oferenda, né, para o seu tranca-rua de estimação. Mesmo? Ele brinca assim, né? Sim. No seguinte sentido, assim, ó, você mesmo constrói a sua doença. Verdade. Você produz sua doença. E tem muitos que ficam ali regando, semeiam, nasceu e ficam ali regando, né? E tu fala isso para os pacientes? Sempre. Que chegam lá se queixando muito, observa isso e tenta mudar para o lado positivo. Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o raciocínio, a pessoa traz um raciocínio, né? Traz um raciocínio e geralmente vem no papel de vítima. Por que eu, essa doença, essa coisa, por que eu, né? É porque se colocar no papel de vítima é mais fácil, né? É mais fácil, coitado de mim, né? Eu estou sofrendo. Isso. Daí, então, a gente leva para o outro lado, para o contra-raciocínio. Mas por que você, né? Por que você? Possivelmente, de alguma forma, você veio construindo isso, né? Você atraiu, lei da atração. Você atrai tudo isso, né? Então, se você vê assim, hoje tudo que está aparecendo está convergindo para isso. Você é responsável pelas coisas que lhe acontecem. Então, o nosso objetivo, quando as pessoas vêm para tratamento, é ajudar a pessoa a se transformar em mestre de si mesmo, mestre da sua saúde física, mental, emocional. Eu vou escolher o que eu quero sentir. Isso é legal, então, mudança do pensamento. Então, antes nós dizemos que hoje existem duas psicoterapias. Psicoterapias dos sentimentos, do queixoso, magoado, triste. E a psicoterapia da mudança do raciocínio, onde tu mudando o pensamento, tu muda o sentimento, né? E mudando o sentimento, muda o comportamento. Muda o comportamento. É isso aí, uma coisa ligada na outra. Como é que é a preparação de alguém que vai fazer uma cura espiritual? Que ele chega no teu consultório, tu vai analisar todos esses pontos que tu falou ali, a queixa dele e tal. E aí, como é que é essa preparação? Tu marca uma nova consulta? É como se fosse no hospital mesmo? Ele vai lá para um quarto? Como é que funciona? Funciona assim. A pessoa, primeiro nós fazemos uma consulta, né, para conhecer o caso clínico da pessoa. Certo. Né? E muitas vezes a pessoa, inclusive, nem nos fala da sua questão física. Então, assim, é mais das dores emocionais, ou dos problemas financeiros, problemas de relacionamento, né? Então, em última instância, eles falam do problema de saúde, né?
Mas, a não ser quando a pessoa já vem fazendo um câncer e tal, né? Daí ela vem... Ou dor na coluna, ou exatamente, exatamente. Assim. O meu joelho, que eu já operei, não funciona e tal. Bom, nós não focamos na queixa, Mário. Não, nunca focamos na queixa. Como a gente trabalha com a espiritualidade superior, então eles sabem o que é melhor para a pessoa. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Tu é a ponte. Eu sou a ponte, eu sou a auxiliar, né? Então, o que acontece? A pessoa vem, faz a consulta e a gente faz toda uma anamnese, né? Tá. Faz todo um levantamento, como em qualquer como se fosse consultório. Um hospital, como se ele fosse marcar uma consulta no hospital. E daí a gente marca a regressão terapêutica, que a gente nunca sabe se efetivamente vai ser regressão terapêutica ou vai acontecer uma expansão de consciência para que a espiritualidade possa curar essa pessoa. Certo. Então, isso que é bonito no nosso trabalho. Então, a pessoa vem fazer regressão? Vem. Né? Mas será que vai acontecer? Não sei. Porque eu não sei o que ela precisa, mas o mentor espiritual, o guia espiritual, sabe o que ela precisa. Entendi. E essa semana até foi muito pródiga em curas, né, lá no nosso consultório. Curas belíssimas, assim, de pessoas com problemas no coração, problemas no ouvido, no olho, mas que não falaram nada para mim antes, né? E quando chegou na hora da regressão terapêutica, né, além dela ser tirada de um lugar onde ela estava sintonizada, um lugar escuro e tal, foi tirada desse lugar e depois foi para um lugar diferente, né? Que ela, inclusive, a pessoa dizia assim, olha, tem aqui um aparelho que lembra a ressonância magnética que existe na Terra. Ele comentou contigo isso? Comentou, mas não tem nada a ver, assim, é uma coisa muito mais evoluída, esse aparelho não existe na Terra. E tem um canhão de luz que está vindo justamente nesse olho meu, que é cego, né? E sobre o meu coração. E ele disse assim, e é uma pessoa extremamente ansiosa, controladora e tudo. E à medida que o tratamento foi passando, né? Foi passando o tempo, ele foi se acalmando, entrando numa outra configuração interna. De forma que quando acabou tudo, ele disse assim, eu acho que agora acabou tudo. Agora, a sensação que eu tenho é que eu estou num planetário vendo assim um céu estrelado, lindo, assim, sabe? E eu estou bem calma, tranquila. Eu acho que agora eles já acabaram o tratamento. E daí, então, daí ela veio para o aqui e agora, assim, mas muito feliz e muito calmo. Era outra pessoa que saiu de lá. Mesmo, chegou uma e saiu outra. Isso, e eu percebo assim, né? A gente trabalha com muita amorosidade. Toda pessoa que chega, né, ela eu digo assim, ela é carente de amor, de afeto. Muito. Hoje em dia, principalmente. Isso. E a pessoa que vem com uma queixa grande, assim, geralmente ela vem precisando muito desse carinho, desse acolhimento, né? Então recebe de nós e recebe da espiritualidade. Sim. Então, quando sai de lá, sai outra pessoa. Sim. Sai a pessoa amorosa, ela quer abraço, quando chega estica a mão, né? Sim. Mas quando sai querem abraço, legal, né? Então é muito lindo. Eu amo tudo isso, me emociono até de falar, porque eu amo muito isso. Legal. Eu vi um vídeo na internet, que né, até o do João de Deus, né? João de Deus. Ele até vai passar, tá passando, então, tá passando agora um trecho do vídeo. Sim. Até vai passar no final do programa, vai passar esse vídeo. Ele pega uma pessoa, ele coloca ela de costas, né? E faz como se fosse uma cirurgia mesmo, como se a pessoa estivesse num consultório lá no médico, lá fazendo. É assim mesmo que funciona? Isso. Assim, esse médium, o João, ele funciona assim, né? Mas nós lá não trabalhamos assim. Vocês não trabalham assim? Não, Como lá quem trabalha é a espiritualidade superior, né? Entendi. Nós não temos, nós somos só os auxiliares. O que acontece? A pessoa deitou, expandiu a consciência e ela é levada em desdobramento para o plano espiritual, né? E é lá que acontece a cura, né? Certo. Então nós não temos nenhuma interferência ali, nós auxiliamos, ajudamos a pessoa a entrar naquele estado alterado de consciência que vai permitir a atuação da espiritualidade. Ótimo. A fé é muito importante, né, Silene? A fé é ela que vai fazer a cura, na verdade, né? Ela que vai transformar a cura, né? A fé é tudo, né? É tudo, né? E porque a fé, assim, confiar é fiar com, ou seja, ter fé. Então, a fé, não adianta, muitas vezes as pessoas dizem, porque parece que Deus não me ouve. Mas o que a pessoa faz? Ela oferece uma oferenda para Deus e outra para o outro lado. Será que está falando a língua certa também? Exatamente. Né? Usando a linguagem ou está certa. pedindo, é aquela história.
ajuda-te e o céu te ajudará. Né? É bem assim. Então, eu sempre digo assim, Mário, eu faço a minha parte e deixo que Deus faça dele. E ele nunca falha comigo, sabe? Se funciona comigo, Mário, por que não vai funcionar contigo? Por que não vai funcionar com as pessoas que estão nos assistindo? É claro que vai funcionar, mas nós temos que ter fé total. Assim, ó, eu vou fazer a minha parte. É como, eu digo assim, ó, como por exemplo, a pessoa, eu gostaria de conseguir um emprego, mas está deitado no sofá, não vai cair vendo televisão, não vai cair do céu. Não. Então você tem que fazer por onde, né? Então assim, se a espiritualidade vê que você está tentando, está fazendo, e eu digo assim, Mário, não precisa fazer muito. É tomar a decisão, né, de fazer diferente e começar a dar um passo. E as coisas, sabe, conspiram todas a teu favor. Todas. Né? A maioria das religiões, elas usam a imposição das mãos para, né, passar energia para a pessoa. Tal, né? Isso é uma linguagem universal? Eu digo que sim. E é maravilhosa. Que se todas usam, né? Exatamente. Mestre Jesus já usava, né? A gente lê isso no Evangelho. Mestre Jesus já usava e ele dizia, qualquer um de vocês pode fazer a mesma coisa. Então, nós temos esse poder, porque esse poder vem a partir do amor que a gente carrega dentro da gente, né? Veja só, uma criança, é só a mãe botar a mãozinha na testa que a criança fica bem. Verdade. A criança está nauseada, vai lá, tem um vômito, coisa assim, a mãe segura a testinha dela e ela já fica melhor. Mas que a mão da mãe tem um poder curativo. Então, assim, todos nós, se nós usarmos esse amor que a gente tem dentro, a gente pode curar todas as pessoas, sabe? Todos nós temos o poder de curar. É uma energia invisível que as pessoas nós não conseguimos ver ainda, né? Que acho que só os médios conseguem, né? Com, acho que sei lá, com um olhar diferente. Vocês têm isso, né? Essa visão diferente, né? Nós não temos ainda. É essa a minha pergunta. Para ser um médium, qualquer um pode ser? Sim, mas você é médium. Como assim? Todos nós somos médiums, todos nós. Alguns mais desenvolvidos, com a mediunidade mais desenvolvida, outros não. Quanto mais a gente estudar e se preparar, mais essas características vão se apresentar. Tá? Então, todos nós temos a capacidade de interagir com o invisível. Todos nós, indistintamente. Como você falou agora da mãe no filho, ela está sendo... Exatamente, né? Olha só, veja só. Eu tenho uma pessoa que ela está com problemas, com o filho está com problema com drogas. Mas ele quer sair desse problema e tudo mais, né? Então, foi no psiquiatra, está tomando medicação, está com síndrome do pânico e tudo mais. Mas esse menino quer tanto sair. E daí, anteontem, ele assistiu um vídeo que dizia... dizia assim, falar com Deus. Então dizia, quando Deus falando com uma pessoa, dizendo, quando caiu aquela lágrima, fui eu que sequei, tal. Ele assistiu esse videozinho que a mãe mandou para ele lá no Face, né? E assistiu isso e daí ele estava tão desesperado por uma solução para o caso dele, que ele foi para o banho, isso ontem. Daí ontem ele foi para o banho e no banho, ele ficou um tempão no banho rezando. Ele rezava, pedia para Deus, resolveu conversar com Deus, já que ele estava tão desesperado, resolveu conversar com Deus ontem, né? E daí a mãe ficou preocupada, daí a mãe estava na sala e disse assim, nossa, eu já sei, ele está tomando uma dosagem inferior à que o médico recomendou. Vê aquele insight de mãe, assim, né? Sim. Ele pode tomar até 3 comprimidos, ele está tomando só 1, então está aí o erro, né? E daí ele teve aquele insight, daí foi no banheiro, falou com ele assim, mãe, eu estou rezando, ele disse, né? Daí a mãe esperou, então conversou com ele assim, olha filha, eu acho que você está usando a medicação assim. Ele disse assim, nossa, é verdade, mãe, eu poderia estar fazendo diferente, o médico falou e tal, né? Daí ele disse assim para ela, mãe, que hora você teve essa ideia? Ela disse assim, agora quando você estava no banho. Ele disse assim, puxa, foi bem a hora que eu estava rezando. Então, veja só, né? Existe, todos nós, e essa pessoa que, a mãe, né? Não se considera médium, nem nada. Mas aquela história, quando nós estamos abertos, através do amor que sentimos por um familiar, por alguém, enfim, né? Ou por toda a humanidade, e abre o canal para que você possa ser um instrumento dessa luz maior
para poder servir ao outro. Verdade, verdade. Eu acredito muito nessa coisa de energia, porque muitas vezes a gente vê alguém, né? E a gente olha para a pessoa, poxa, eu gostei dessa pessoa. Não conhece a pessoa, nunca viu, não conversou, mas, né, sentiu, não sei de onde, alguma afinidade. energia. Exatamente, afinidade. Como isso? Como explicar isso? Energia, que a gente não consegue ainda entender como é que é, mas existe mesmo Exatamente. energia. Né? Ou seja, vocês estão atuando, né, na mesma frequência vibratória. Sim. Vocês estão na mesma frequência vibratória. Em compensação, tem outras pessoas que a gente encontra e Isso, ao contrário. dá aquela rejeição instantânea. Assim, E não conhece. Assim, nossa, inclusive a gente se sente culpado. Verdade, Né? A gente está querendo se trabalhar, se melhorar, a gente se sente culpado. Assim, nossa, eu não posso sentir isso pela pessoa. Assim, mas eu estou sentindo. Então, acolhe isso que está sentindo e, sabe... E só racionaliza, sabe? Não conheço a pessoa e tudo mais, mas alguma coisa em termos de frequência vibratória, ou seja, vocês não estão equalizados, como se diz, né? Não bateu, tudo bem, né? E está tudo certo. Né? Verdade, verdade. A doença pode ser um karma? Algum karma que eu tenho, sim. alguma coisa? Sim, pode ser. A doença pode ser um karma. Inclusive, alguns autores, o próprio Chico Xavier falava, nos livros dele aparecem, de por exemplo, muitas pessoas que desenvolvem um câncer, elas tiveram várias oportunidades durante a vida de se melhorar. Mas não se melhoraram. Deram mais importância para a questão financeira, amealhar bens e tal, né? E com relação à parte espiritual, né, não se corrigiram. Né? Era arrogante, ressentidos, manipuladores, enfim, né? Não se melhoraram. Sim. E daí vai chegando o final da existência, ou na metade, de repente acontece um câncer, por exemplo. Toda vez que uma doença dessas aparece... Aí o dinheiro ganhou não valeu de nada. Para que eu trabalhei tanto? Exatamente. Né? Para que eu trabalhei tanto? Eu tive um caso de uma pessoa que ela, quando descobriu que tinha câncer, ela é uma pessoa muito raivosa e tal, estava se trabalhando, mas com muita dificuldade de vencer o próprio ego, né? Mas raiva e botava tudo para fora quando ficava contrariado. E tem muita gente assim, tá? Muita gente assim. Muito, exatamente, muitas pessoas, sabe? E daí o que aconteceu? Eis que de repente foi em 2009, essa pessoa descobriu que estava com um câncer nos ossos. Daí recebeu o veredito de mais 6 meses de vida só, né? Mas é uma pessoa assim que resolveu que não ia viver só 6 meses. Ela tinha planos para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Sabe? Ele tinha 48 anos quando recebeu o veredito. Novo, super novo. Novo, bonito e rico, sabe? Trabalhou a vida inteira para construir o patrimônio que ele tinha. Para chegar com 48 anos e aí, daí, né? E aí? Daí, ele fez, nesses 6 meses de vida que ele tinha, né? Ele fez tudo o que foi possível para se salvar. Sim. Ele conseguiu viver mais 1 ano. Só que nesse 1 ano foi muita transformação. Muita transformação. Daquela pessoa arrogante, irracional, aquela coisa, foi uma pessoa que sabia ouvir os outros e tal. Então, o processo de reforma íntima dele foi a partir da doença, né? E não precisava ter sido assim. Poderia ter sido a partir de uma outra escolha. Assim, eu preciso me reformar, eu tenho que domar esse ego raivoso, né? essa tristeza, essa depressão, essa tendência à manipulação, essa tirania e tal. Né? A vida ensina, não adianta, não tem jeito. Né? A vida ensina. E dele acabou falecendo em maio de 2010, né? Mas uma pessoa completamente diferente. Então, esse câncer serviu para limpar esses defeitos, todas essas coisas todas que ele não conseguiu conscientemente. Né? Então, foi isso que aconteceu. Sirlene, fala um pouco do teu trabalho, como é que funciona, as pessoas que quiserem conhecer mais, quiserem te procurar para marcar uma terapia lá contigo, como é que funciona? Isso. As pessoas podem ligar para nós, né? Está na tela lá pelo site. Isso, e através do site também, www.sirlenealves.com.br, também terapiareencarnacionista.com.br, e assim, a pessoa liga e marca a hora com a gente. Tem outra possibilidade também de fazer essa reforma de uma forma bem profunda. Né? Qual o telefone? 3369-1859. 48 código, né, isso, e 48-9971-1370. Ótimo.
Bom, eu recomendo sempre, geralmente os meus alunos dos cursos de psicoterapia reencarnacionista, eles saem do meu consultório. São pessoas que eu atendo, né, que vêm lá para se curar. Né? A maioria dos meus alunos sai do meu consultório. Então, eu recomendo que elas façam o curso. Sim. Porque uma coisa é a gente se tratar individualmente, outra coisa é a gente se curar em grupo. Isso. É lindo, é maravilhoso, porque a gente se enxerga. A energia é maior também, né? E espelho, né, Mário? Também. A gente é espelho um do outro. Às Isso. vezes, você relatando uma coisa sua, assim, mas eu sinto isso também. Nossa, eu já senti isso. Exatamente. Nossa, então era raiva. E eu ficava, sabe, eu ficava ali sublimando, perfeito. maquiando. Então, a maioria dos meus alunos saem do meu consultório. Eu recomendo que eles façam o curso. Por quê? Psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. É um curso de formação. Mas o objetivo dele é reforma íntima. Você sai com a formação, você sai um profissional. Mas antes de atender os outros, você se cura. Ótimo. Sabe? Isso que é gostoso, né? Então, assim, inclusive, essa semana eu li um mestre também escreveu, não me lembro quem, ele escreveu que diz assim, ó, a gente se ilude, sabe, Mário, quando pensa assim, ai, tudo isso que eu estudo, tudo isso que eu sei, sabe, eu nem vou usar, né? Ah, não adianta fazer um curso de formação desses, porque eu não vou usar, não vou abrir consultório nem nada. Sim. Desse mestre disse assim, ó, estude, aprenda, conscientize, né? E passe isso para os outros conscientemente, acordado, durante 10% do seu tempo, porque 90% das coisas que você utiliza, você usa dormindo. É isso aí. Você trabalha dormindo. Eu vi o vídeo de João Luiz, ele falou muito isso. Ele fala isso. E dormindo, a gente se cura muito, muito mais. Dormindo, muito bom. dormindo. Então, assim, tudo isso que você aprende, talvez você não vá usar acordado, mas dormindo, você vai estar servindo a luz, servindo os teus parceiros, né? Quero agradecer a tua presença. Obrigada. Foi muito legal, muito bom. O papo estava louco para falar sobre esse assunto. Adoro esse assunto, muito bom. Inclusive, Obrigado. se eu pudesse falar, dia 12 de julho, começa a nossa nova turma de Florianópolis. Ótimo. Sempre no segundo sábado, um sábado por mês. Tá. Começa dia 12 de julho. Tá. Quem não puder estar no dia 12 de julho, ainda no segundo sábado de agosto, ainda Também é possível tem. entrar. Aí pode entrar no teu site, entra no contato lá. site, exatamente. Porque o que é mais gostoso, a gente se cura em família, Mário. Isso aí. Sabe? E é muito bom, Legal. é muito bom. Obrigado pela presença. Obrigada, Mário, Obrigado. também. Muito Valeu. obrigada pela oportunidade. Obrigado. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima. Música